Olá, seja muito bem-vindo a mais um Dicas da Mai. Eu sou a Maiara Coelho, sou psicopedagoga, assistente social, uma das idealizadoras da Academia do Autismo e mãe do Guilherme e do Fernando. Eu criei esse quadro para dividir com você um pouco do muito que eu tenho feito em casa. E um dos vídeos do quadro Dicas da Mais que mais teve visualização foi um chamado Atividades para Crianças Agitadas. Eu fiz esse vídeo em 2019, se eu não me engano, e assim, é o que mais chama a atenção das pessoas, que as pessoas mais visualizaram até hoje. E eu fiquei pensando, nossa, se as crianças, se as pessoas já se interessaram sobre esse assunto, sobre crianças agitadas antes da pandemia, que dirá agora, como é que estão essas crianças em casa, como é que está a adaptação dessas crianças dentro da sala de aula, tratando-se de crianças muito especiais, crianças autistas, né? Como é que deve estar aí o ritmo dessas crianças. Por coincidência, eu recebi lá no meu Instagram pessoal, @dicasdamai, tudo junto, pessoas falando, me perguntando, sabe? Assim, uma mãe falou sobre a sua filha não estar mais aceitando fazer atividade, está rejeitando toda a demanda que ela precisa fazer, seja em casa, seja na terapia, seja na escola. E uma profissional veio conversar comigo depois do vídeo sobre emoções, falando sobre uma forma dela ajudar o paciente dela no consultório, porque ele estava com comportamentos inadequados. Ela é psicopedagoga e ela queria uma dica sobre como fazer, né? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui um checklist sobre possíveis causas das crianças estarem apresentando um comportamento inadequado. A gente tem que levar em consideração o tempo que a gente vive, né? A gente vive num momento atípico. Eu não sei se o seu filho ou o seu paciente, o seu aluno, já retornou à escola, mas muitos ainda não, né? Então a gente vai trabalhar com essas duas opções, com as crianças que já retornaram para a escola e para as terapias, e as crianças que ainda não retornaram. Deixa eu só achar minha checklist aqui. Pronto, achei. Então, eu vou pedir para você me acompanhar aí nessa imagem, tá bom? Possíveis causas. A gente vive no isolamento social. Muitas famílias, né, enfrentaram durante esse período questões como divórcio, como violência doméstica, como dificuldades financeiras, como o luto, né? Porque é um número muito grande de perdas, né? E é muito difícil você encontrar uma pessoa que não perdeu alguém próximo, né? Então, isso também vai afetar no comportamento, né? O medo, né? Porque a gente acha que eles não estão absorvendo as informações, mas eles, no mínimo, eles perceberam ali que o ambiente está diferente, né? Ele deixou de frequentar os lugares, ele ou ela, a criança, deixou de frequentar os lugares, deixou de ter a rotina, né? Na verdade, isso não só as crianças, mas os adolescentes, os adultos, né? Então, assim, as possíveis causas desse comportamento inadequado. Não necessariamente que a gente vai rotular a criança e dizer, ele é agitado porque ele tem um TDAH, ou ele é agitado porque ele é autista. Não, pode ser que tenha também algum fator, além disso, que está desencadeando uma agressividade, uma questão de oposição, ou está causando isso, ou está intensificando essa característica, tá? Agora eu vou pedir para você olhar esse novo quadro, esse quadro novo. Quais são as possíveis intervenções? A primeira, a mais importante, é que essa pessoa, essa criança, esse adolescente ou esse adulto esteja acompanhado de um profissional.
Nenhuma dica que eu der aqui no Dicas da Mai, nenhuma aula que o Fábio der toda terça-feira, às 9 horas, ao vivo aqui no YouTube, vai substituir o acompanhamento de um profissional. É ele que vai observar, é ele que vai acompanhar, é ele que vai conhecer a fundo, né, a pessoa que você quer ajudar. Então esse é o primeiro ponto. Às vezes é necessário de uma intervenção de um psiquiatra, de um neuro, né? Também pode precisar de uma intervenção de um pediatra, porque às vezes a criança tem outras demandas ali, por exemplo, uma criança com intestino preso, né? Então ela precisa fazer um tratamento para resolver essas questões, né? E uma criança que tem insônia, né? Então tá, a primeira intervenção, o primeiro ponto é acompanhamento profissional. O segundo ponto é o diálogo. Isso eu tô falando da família, tá? É muito importante que você converse com a criança, explique, olha, você precisa fazer atividade. Por que você não quer fazer atividade na escola? Alguém brigou com você? Alguém falou que você fez errado? Você não gosta da tia? Você não quer estudar? Né? Perguntar o porquê. Isso, obviamente, numa criança que seja verbal, né? Uma criança que não é verbal, se você tiver um meio de se comunicar com ela, como eu tenho com meu filho, que é através da comunicação aumentativa, né? Que é pelas imagens, você vai fazer por esse método. Mas em muitos casos a pessoa não tem esse diálogo, esse caminho, né, para conversar. Mas aí você pode fazer uma pesquisa dos ambientes que essa criança frequenta. Se ela já está indo para a escola, você conversar com a professora, ver o que mudou, né, se ela tem alguma sugestão, né, e você também fazer uma reflexão de como está a sua casa. Isso para a criança que não está saindo de casa ainda, né? Ver o que mudou, se é o ambiente, se tem muito desequilíbrio na família, né? Se alguém partiu da família, houve algum luto, alguma perda ali, se mudou de casa, se mudou de cidade, né? Então é necessário a gente observar essas questões. Outro ponto é o da rotina. Quando a gente tem uma rotina pré-estabelecida, a gente já faz muita coisa no automático. Por exemplo, uma coisa que você faz que é muito automático é escovar os dentes, né? Você não tem que se programar para abrir o tubo da pasta de dente. É uma coisa automática. Você já abriu, já botou na escova de dente e escovou. Você vai tomar banho e você não tem que fazer um pensamento muito elaborado para passar o shampoo. Isso é uma coisa que já é da sua rotina, esfregar com sabonete, passar o shampoo, se secar com a toalha, né? Se você já tem essa habilidade, isso é uma coisa natural. Isso é uma rotina, a rotina do banho, a rotina da escovação. Então, eu fiz um vídeo aqui no Dicas da Mai, eu vou pedir para botar aqui na descrição sobre a rotina. Eu deixei um PDF, mas tem várias outras formas de fazer, mas a rotina é legal, porque a criança ela já sabe que deu 4 horas, ela vai fazer o dever de casa, né? Que ela pode ver televisão num horário X, que ela vai poder mexer no celular no horário X. Não é que ela não vá poder mexer no celular, vai, mas primeiro tem a rotina do almoço, a rotina de escovar os dentes, a rotina da tarefa de casa, a rotina da terapia e aí o celular, entendeu? Porque a criança fica organizada. E não pense você que é um desafio impossível. Não, é mais fácil para a criança quando ela sabe o que vai acontecer, ela fica mais segura, entendeu? No começo é difícil, mas depois flui também. O primeiro, segundo, terceiro, quarto ponto é o enriquecimento do ambiente. É necessário, isso não tem a ver com investimento, tá? Você pode ter um ambiente muito humilde, mas que seja limpo, que seja calmo, que seja seguro, né? E se possível, ter criatividade de materiais. Como assim? Você pode trabalhar
por exemplo, a matemática com tampinhas de garrafa. Você pode trabalhar fração com pão inteiro partindo ao meio, metade do pão, um quarto do pão, né? Um pão. Você trabalha vários conceitos de matemática. Com pedrinhas de brita, de obra, você trabalha multiplicação. 2 pedrinhas vezes 2 pedrinhas, temos 4, né? Então, assim, você não precisa ter... É um sonho, né? Todos aqueles jogos montessorianos de madeira e tal, mas aquilo tem um custo muito alto. Mas você pode trabalhar com o que você tem em casa. Um pacote de macarrão, você pega vários macarrões parafusos, ou penne, aqueles gravatinha, e você faz várias atividades ali. Você pode até criar história. O papai macarrão, mamãe macarrão, e fazer ali uma que a gente chama de técnica projetiva, né? Que a criança, olha, vamos montar aqui, ó, esse macarrão aqui é a tia da escola, esse aqui é você. O que aconteceu? E aí a criança mostrar ali o que aconteceu. Numa dessas ela pode te mostrar que alguém chamou ela de feio, ou que alguém agrediu fisicamente, né? E aí você já sabe aí o que fazer. Mas como aqui é Dicas da Mai, eu me sinto na obrigação de te dar alguma dica, algum conteúdo, um PDF que seja, eu vou te dar algumas dicas de como trabalhar o comportamento. A primeira dica é esse livrinho aqui, da minha sogra, Márcia Coelho, e da Conceição, e se chama Fofinho, um coelhinho ansioso. E ver se não tem muito a ver com o que muitas crianças estão vivendo. Olha só, nosso amiguinho se chama Fofinho, ele é alegre e divertido. Aí eu vou pular essa parte e bota assim. Mas ultimamente tem se sentido meio estranho, sente uma preocupação que não sabe bem o que tem. Sente o coração palpitar, tem medo, seu humor muda rapidamente, ele fica irritado de uma hora para outra. Isso tem alguma a ver com algumas crianças? Eu acho que sim. Tem conflito com as crianças, briga com os amiguinhos, sente fome, mas a barriguinha não fica cheia, sente sede, mas bebe bastante e não fica saciado. E aí vai toda a história do coelhinho ansioso e de como os pais ajudaram o coelhinho. Eu acho que isso retrata muito que muitas crianças estão vivendo. Essa aqui é uma dica, tá? Você encontra lá na loja da Academia do Autismo. Fica à vontade para conhecer. E é todo bonitinho, gente, todo coloridinho. No final tem um joguinho quebra-cabeça. No meio tem uma proposta de atividade que é de pintura para criança, tá? Essa é a primeira dica. A segunda dica são jogos. Um tempo atrás, bem antes dessa pandemia acontecer, eu estava muito ativa, né? E eu era professora da salinha da igreja. E a gente viu ali uma situação de comportamentos inadequados, tanto das crianças especiais quanto das crianças neurotípicas. Então, eu propus uma atividade e eu vou te dar aqui um exemplo. Eu distribuí esses cartões para as crianças. Cada criança recebeu 2 cartões. Um com positivo, que tem o fundo verde, e um com negativo, que tem o fundo vermelho. E cada criança ficou segurando o seu cartão. E aí eu mostrava os cartazes. Pode gritar com o colega? Aí a criança tinha que levantar o positivo ou o negativo. Isso eu fiz uma roda e eu coloquei o Guilherme e o Fernando na roda para levantar também o positivo e o negativo. Então, o Guilherme e o Fernando, eles tiveram uma ajuda física, mas eu falava, pode ou não pode? Aí o Guilherme apontava para o verde e aí ele levantava o... não pode, né? Obrigada, colega. E ele levantava o não pode, tá? Pode rasgar os materiais, pode bagunçar na sala, subir nas carteiras, pode dividir o livro, dividir o material.
E aí as crianças iam respondendo: pode, não pode. Pode maltratar a natureza, arrancar as folhas. Não pode, tia, não pode. E eles adoraram. Essa dica dá para fazer tanto na igreja quanto na escola. A segunda dica é um arquivo que está aqui embaixo também. Ele é assim, ele é dessa forma aqui que você está vendo. E a criança ela tem que escolher o bom ou o mau comportamento. Essa atividade é para ser feita individualmente, não é para ser feita em grupo, pode ser feita no consultório, pode ser feito em casa, tá? E também tem a opção de você baixar e colar no caderninho. Esse aqui eu fiz e esse caderno é do Guilherme de 2019. Para você ver que eu tô nessa luta faz tempo. Aqui tem um exemplo do empurrar e do beijar. E eu observei que no caso da criança com autismo, ter dois comportamentos na mesma página gerava muita confusão, porque ficavam 4 opções. E aí eu queria que ele olhasse para cá. Então, o que eu fiz? Eu dividi a imagem, tá? Eu cortei, é assim, eu cortei, não caprichei no acabamento, você vê que tá tudo torto. É assim, eu nem sei, mas não caprichei não, tá bem tortinho. Mas enfim, e o Guilherme ele tinha que mostrar se estava certo, se estava errado. Tomar o brinquedo do amigo, bom ou mal? E quando eu fiz lá em 2019, o Guilherme tinha que botar uma bolinha de massinha no bom ou no mal. A bolinha de massinha era um recurso que chamava a atenção dele, tá? Mas pode ser apontar, pode ser circular, marcar um X, a forma que a criança puder te dar essa resposta. Se a criança for verbal, se a criança puder imitar, né? Aí que vai depender do que você conhece da resposta da criança. Pode compartilhar, bom ou mal, né? Essa é uma dica que eu acho que vale muito a pena a gente trabalhar com comportamentos inadequados das crianças. E o último checklist de hoje é que a gente precisa ter neste momento muita paciência, muita fé, muito amor e otimismo que as coisas vão melhorar, tá? A gente tem que entender que tá difícil para adulto, então também tá difícil para as crianças. Então é essa, gente, é essa a minha dica. Eu espero que você tenha gostado. Fica com Deus e até a próxima. Tchau!